todo o meu trabalho de crescimento, ele deu uma caída hoje por causa dessa determinada situação. Então, a gente vai acreditando nisso constantemente, todos os dias. Por isso que a gente acha que não está dando os saltos quânticos. Mas, de antemão, a gente precisa compreender que todos os dias, em alguns momentos do dia, ou grande parte do dia, nós damos saltos quânticos, tá? Então, por que que a gente não visualiza ou não vislumbra isso? Por causa, como eu falei, por causa das crenças que nós temos. Nós temos a crença de que nós somos seres pecadores, nós temos a crença de que nós somos seres pequenos, seres qualquer, como se nós fôssemos completamente desvinculados do divino. Agora, por mais que a gente esteja manifestando atitudes do eu falso, a gente nunca vai deixar de ser esse ser divino. Mesmo que a gente nos se depare com alguns momentos de queda, mas o divino ele permanece ali, dentro de nós. Basta que a gente descanse um pouco, respire profundamente e procure se reconectar com esse ser divino que nós somos. Então, todos os dias, se nós observarmos, a gente consegue dar esses saltos quânticos, mesmo que às vezes a gente não consiga vislumbrar. Mas quando a gente não está conseguindo vislumbrar os saltos quânticos que nós estamos dando, né, e vivendo sempre essa oitava mais, é o momento de pararmos para reflexionarmos. Por que que eu não estou visualizando a beleza do salto quântico que eu sou, a beleza do ser divino que eu sou? Então, a gente vai sempre se deparar com uma crença que nos limita, tá? Então, é muito importante que a gente esteja com esse pensamento constante nas nossas vidas, no nosso momento. Eu sou um ser divino, eu sou um ser de luz, eu sou um ser abençoado. É importante demais a gente estar repetindo essa informação na nossa mente, com a nossa boca, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com esse tema que já está posto aí, não é? Com certeza vai trazer várias reflexões, vai estar nos desafiando hoje, né? Com esse tema, né? Seja proativo. Então, quando a gente pensa, seja proativo, puxa vida, então o que vem na nossa mente sobre esse tema, né? O que isso tem a ver com a espiritualidade? Aqui é um grupo de estudos espiritualistas. O que ser proativo tem a ver com a espiritualidade? Então, vamos descobrir isso agora, né? Através da nossa maestra Milka, e que nós aproveitemos para fazer hoje mais um momento de reflexão e de mais um salto quântico. Boa noite, muito obrigada. Passo a palavra para a nossa maestra, muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Estão me escutando bem? Está dando para ouvir bem. Tá dando? Boa noite a todo mundo. Boa noite, Ivanildo, né? Falou muito bem, como sempre. O que é que esse tema tem a ver com a espiritualidade, né? Então, vamos lá descobrir e rever nossos saltos quânticos de hoje, né? Vamos lá, seja proativo. Continuamos com o nosso estudo, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Estamos na terceira aula, né, desse livro. E vamos agora para o primeiro hábito, né, que é o hábito de seja proativo. Antes de eu estudar esse hábito, né, seja proativo, eu pessoalmente pensava assim, um hábito, né, ser proativo, acordar cedo, né, fazer aquelas coisas, tomar banho e tudo mais. Então, vamos ver o que é ser proativo
Alguém quer participar dessa chamada? Joaquim, mas não tenho. Confirme que você sabe quem é essa pessoa. Não tenho onde aceitar aqui. Não, o celular não está me dando a opção. E agora? Ivanildo, fala aí com o Joaquim na recapitulada, né? Nos hábitos. Onde nós estamos e para onde nós vamos com esse estudo, né? Essa figura aqui é retirada do livro. E deixa eu ver. Não dá zoom. Nós estamos estudando os 3 primeiros hábitos, que é a parte de vitórias particulares. E agora a gente vai ver o hábito 1, que é seja proativo. O hábito 2 é comece com o objetivo em mente. Hábito 3, primeiro o mais importante. E aí ele nos leva da dependência para a independência e depois para a interdependência, né? A parte da independência é o hábito 4, pense, ganha, ganha. Hábito 5, procure primeiro compreender, depois seja compreendido. E finalizando, o hábito 6, crie sinergia, e para a interdependência, o hábito 7, né? Que é afine o instrumento. Ele não está me dando a opção de aceitar ele. O celular não me dá. Essa pessoa não fez login com uma conta do Google. Talvez ela não seja quem diz ser. Fala para ele entrar com a conta do Google. Já cliquei, mas não saiu. Eu botei para ele o MET e ele não me deu resposta. Talvez ele esteja tentando pelo computador. Deve ser. Diz aqui que não fez login com a conta do Google. Aí eu não tenho a opção de aceitar ele. Joaquim, ela está. Bom, então são esses os 7 hábitos, né? E nós estamos começando essa jornada pelo Seja Proativo. Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu queria fazer um exercício de imaginação com vocês. E eu queria que projetasse sua consciência para o alto, feche os olhos, né? Vamos nos concentrar. E eu queria que vocês imaginassem vocês vendo vocês mesmos de cima. Como que vocês estivessem num local, sentados, estudando, e vocês vissem vocês mesmos de cima, né? Com os olhos fechados. E aí, eu queria perguntar para vocês, né? Você consegue se imaginar de fora, como se fosse outra pessoa? Agora eu quero que você pense sobre o seu estado de espírito agora, né? Tente identificar esse estado de espírito. Não está indo, Ivanilda. Não tem opção. Tente identificar o seu estado de espírito, né? Como você está se sentindo agora. E veja se você consegue descrever o seu estado mental atual nesse momento. Bom, feito isso, não tem a opção. Não me dá a opção. Ela está dizendo que está sem a opção. Então, é autoconsciência, né? Isso que,
para quem acabou de fazer, né? Só nós, humanos, podemos pensar a respeito do próprio processo de pensamento, né? Avaliar e aprender com nossas próprias experiências, bem como com as experiências alheias que observamos. É a partir disso que conseguimos avançar os conhecimentos de geração em geração, né? Então, somente nós, seres humanos, somos capazes de fazer essa autorreflexão de fora, essa imaginação e avaliar os nossos próprios pensamentos e o nosso estado de espírito, né? Então, a autoconsciência é pensar a respeito do próprio modo de pensar. É examinar o modo como vemos a nós mesmos. Avaliar e aprender com a experiência própria e alheia. Quebrar nossos hábitos antigos e construir novos em seu lugar. Então, somente nós, seres humanos, conseguimos fazer isso, né? Nos autoavaliar, avaliar a nossa consciência, né? Os pensamentos, os nossos hábitos construídos ao longo do tempo e chegar a uma conclusão de como nos sentimos, né? Agora ou no passado, ou analisar o modo que pensávamos antes e como pensamos agora. Somente a autoconsciência nos dá essa consciência, né? Nos dá esse saber. Então, espelho social. A maneira como o outro nos vê não é a maneira como somos realmente, né? E sim uma projeção das preocupações e falhas do outro, que não nos caracterizam ou refletem quem somos de verdade. Então, as preocupações e falhas do outro são do outro, mas muitas vezes eles são projetados nas outras pessoas, né, na gente. Não está indo. Não consegui. Acho que é um problema lá, Ivanilda. Estamos com uma interferência, não estou ouvindo. Está com uma interferência aí, meu, que eu não estou ouvindo. Joaquim conseguiu entrar? Não. Ainda não? Não aparece a opção de aceitar ele. Minha tela Mas você está fazendo pelo MET, né? É. Pelo normal. Ele disse que não conseguiu. Estou entendendo. Mas tudo bem, vamos ver. Para frente. O paradigma social diz que nossa condição e condicionamento determinam amplamente quem nós somos. Dessa maneira, são fatores externos que definem nosso eu, o que não faz sentido. Tá dando para me escutar bem? Tá dando para me ouvir bem? Está só um pouquinho baixo. Tá. Se você enxerga a si mesmo apenas pelas opiniões, imagens e paradigmas de quem está ao seu redor, você está usando como referência um espelho social. Porém, isso acarreta uma visão fragmentada e desproporcional de si mesmo. Né? Porque como que você vai se achar... agora deu certo. Como você vai se encontrar como pessoa, né, se você
se vê pelos olhos dos outros, né? Se você se vê pela opinião dos outros ou pela opinião que a sociedade impõe a você. Como você vai saber quem você é de verdade? Se você se vê pelo espelho social, né? E isso acarreta em muitas pressões que a gente sofre no dia a dia, que a sociedade nos impõe, né? E a gente tem que dar uma resposta. E aí, como você dá uma resposta certa, uma resposta, digamos assim, melhor do que a que você tomou no passado, se você continua nessa caminhada de se ver e se reconhecer pelos olhos dos outros, né? Pela opinião alheia. E aí, se essa opinião alheia não vai de encontro com o que você pensa, como que você fica, né? Como que você se deixa, como que isso influencia você, né? Então, vamos ver mais à frente. Um exemplo. Se diz, você é a média das 5 pessoas com quem você mais tem proximidade. Então, isso quer dizer que o que você é não conta. O que conta é com quem você anda, o seu passado e o ambiente em que você vive. O que importa é o que está fora. E é o que está fora que determina quem você é por dentro, né? Então, isso é muito chocante, né? Você se deixar modificar algo na sua vida, ou algum pensamento, ou alguma ação, por causa de quem você anda, ou por causa que você aconteceu alguma coisa no passado com você, né? E aí a gente tem os 3 determinismos que fala sobre isso, né? O determinismo genético, que ele diz que a culpa pelas suas características e por quem você é. Se seus avós ou pais são mal-humorados, você também será, por culpa deles. O determinismo psíquico, que culpa experiências do passado e outras pessoas pelos seus comportamentos e personalidades. E o determinismo ambiental, que culpa o contexto em que você vive e as pessoas que estão ao seu redor pelas suas atitudes, né? Como se você fosse obrigado a ser de determinada maneira, né? Então, é isso que fala os 3 determinismos que dizem que você é pela sua genética, pela a sua psique, né? E pelo ambiente em que você vive. Esses mapas se baseiam na teoria de estímulo e resposta de Pavlov, que diz que somos condicionados a reagir de determinada maneira a um estímulo em particular. Pavlov, ele era um médico, né? E ele tinha um experimento, né? Ele fez um experimento com cachorros e ele dava comida aos cachorros e toda vez que ele ia alimentar os cachorros, ele balançava um sino, fazia algum barulhinho, né? E aí ele parou de dar essa comida aos cachorros e somente chacoalhava esse sino, né? Esse barulho. E aí os cachorros começavam a salivar imediatamente, porque eles tinham certeza que iam comer naquela hora. Na hora que eles escutam o sino, é hora de comer. Então ele começa, o organismo dele já entende na mesma hora que é hora de comer, né? Então, vamos salivar. Então, esse determinismo é baseado nesse experimento de Pavlov. Ou seja, é um modelo reativo, como se precisássemos reagir rapidamente a qualquer estímulo que aconteça sem reflexão.
Então, é algo que é impensado, né? É uma resposta automática, não só dos pensamentos, mas também do corpo da pessoa, né? Porque está tudo interligado, né? O corpo e a mente, a gente sabe que é interligado. Então, se você pensa alguma coisa, seu corpo vai produzir aquele pensamento, né? Então, é algo que é condicionado, né? Você tem um estilo, você recebe um estímulo e automaticamente você responde a ele de maneira impensada, de maneira não, né? De uma maneira bem rápida. Então, entre o estímulo e a resposta, nós temos a história de Viktor Frankl, alguma coisa, não sei dizer dele. Foi um psiquiatra determinista, né? Ele dizia que os eventos da infância moldam o caráter e personalidade de cada um de nós e governam nossa vida sem podermos mudarmos. Judeu, ele foi prisioneiro nos campos de concentração nazistas, onde perdeu toda a família, exceto um irmão. Um dia, sozinho, numa cela, ele percebeu o que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas. Embora os guardas nazistas controlassem totalmente a situação e o ambiente, decidindo fazer o que quisessem com o seu corpo, ainda assim ele concluiu que poderia decidir como isso iria afetá-lo. Então, ele tinha uma ideia, ele tinha um paradigma de que somos moldados pela nossa infância e carregamos esse molde até morrermos. E, uma vez preso, né, sofrendo muito, ele chegou a essa conclusão, né, de que ele iria decidir, por mais que ele sofresse, ele ainda tinha como decidir aquilo que ele sofreu, como iria afetar ele, né? Então, ele teve essa mudança de paradigma muito forte. E aí foi criado o modelo proativo, né? Que você tem um estímulo e você tem o poder de escolha entre o estímulo e a resposta. E esse poder de escolha consiste em autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente, né? Que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, a capacidade de criar em nossa mente imagens que vão além da realidade, a capacidade de entender o que é certo ou errado, quais os princípios governam nosso comportamento e de que maneira nossos pensamentos e ações estão em harmonia com ele. E a capacidade de agir conforme manda nossa consciência, sem considerar influências externas, né? Então, autoconsciência, imaginação, consciência e vontade independente, né? São esses 4 dons humanos. Quando usamos esses dons, podemos criar novos programas para nós e alcançar a eficácia. Quanto mais exercermos e aprimorarmos esses dons, mais longe vamos com o nosso potencial. Então, chegamos aqui. O que é proatividade, né? A proatividade é a capacidade de subordinar um impulso a um valor ou princípio. Ou seja, é você ter a capacidade de pensar 2 vezes antes de dar uma resposta. É você ter a imaginação e a vontade própria de escolher o caminho que você vai seguir. E não só de você responder com aquele sentimento que você teve naquela hora, ou naquela situação, ou a alguém, ou a você mesmo. É você pensar
e refletir com a sua consciência, com a sua autoconsciência, e saber que você pode escolher. E você pode escolher dar uma resposta que seja congruente com seu valor e com seu princípio e com quem você é. Então, basicamente, ser proativo é você ser fiel a você mesmo, né? Aos seus valores e aos seus princípios. Pensando nisso, eu achei que, como a gente sabe que os princípios são imutáveis, né, e são leis naturais que sempre vão dar resultados positivos, é importante não usar esses princípios e distorcê-los, porque aí já não é proatividade, né? Aí você está usando de um artifício, tá ali pulando a cerca para dizer, não, meu princípio é esse, e eu ajo assim de determinada maneira, mas aí você distorce aquele princípio e faz o contrário do que ele diz, né? Então, é importante ter isso em mente também. Mas, em suma, é isso, ser fiel a você e pensar 2 vezes, né? Pensar profundamente. Proatividade e a responsabilidade, né? Ser proativo é muito mais do que ter iniciativa. É também ter autorresponsabilidade. As decisões que tomamos criam nossos resultados. As condições externas não são capazes de gerar resultado. Por que as condições externas não são capazes de gerar resultado? Porque no final, quem vai escolher a resposta a ser dada é você. Você vai escolher essa resposta. E aí você vai escolher ser reativo e vai de acordo com o calor do momento, ou você vai escolher ser consciente para dar a sua resposta. Então, eu achei essa frase muito, muito forte, né? As decisões que tomamos criam nossos resultados, né? As nossas escolhas. As condições externas não são capazes de gerar resultado. Porque quem gera o resultado é você. A condição externa, ela está ali para te pressionar, porque elas acontecem o tempo todo e elas pressionam. Mas você tem que ter o seu poder de escolha, tem que saber que existe esse poder de escolha. E aí já é uma mudança de paradigma, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem que têm a capacidade de saber que pode escolher. E muitas pessoas simplesmente nem pensam nisso. Não, eu não tive escolha. Né? E aí nós vamos ver isso mais para frente, essa linguagem mais para frente. Nosso comportamento é produto de escolhas e não de condicionamentos passados. Com iniciativa e responsabilidade é que fazemos as coisas acontecerem. A responsabilidade é a habilidade de escolher a resposta adequada aos estímulos. Né? Então, isso é uma responsabilidade. Você pensar profundamente sobre algo e dar a resposta adequada. É uma responsabilidade. Porque você banca a sua escolha, né? Você tem que se sustentar na sua escolha, né? No seu caminho, no seu pensamento, né? E se você não exerce o poder de escolha, isso também é uma escolha. Né? Isso também é uma escolha e é uma escolha tão forte quanto escolher. Porque a partir do momento que você não escolhe, você está tirando esse poder que você tem e dando o poder para as coisas externas, para as situações externas. Né?
Então, pessoas reativas são levadas por sentimentos, circunstâncias, condições e ambiente. E as pessoas proativas são guiadas por seus valores, cuidadosamente pensados, selecionados e interiorizados. Mesmo que existam influências de estímulos externos e elas continuam acontecendo, as pessoas proativas escolhem conscientemente a resposta que darão aos estímulos externos. Então, é uma escolha consciente, né? É pensado, né? Você tem esse cuidado, né? De se comprometer com você mesmo e com os outros. Nossa vida se resume em 3 valores principais sobre os quais podemos pensar, né? Que é a experiência, aquilo que acontece a nós, a criação, que é aquilo que criamos, que trazemos ao mundo, e a atitude, que é a nossa resposta a momentos difíceis. Então, ouvindo nossa linguagem corporal, né? A linguagem reativa é uma linguagem da pessoa reativa, ela tenta absolvê-la de toda responsabilidade. Ela diz, eu sou assim e pronto. E age como se não existisse nada para mudar isso. A culpa está sempre em outra pessoa ou no contexto. E a pessoa reativa nunca é responsável por nada de ruim. Não assume o controle da vida e das atitudes que precisa tomar. O problema desse tipo de linguagem é que as pessoas reativas se colocam cada vez mais em uma posição de vítima, né? Porque ela é assim, pronto. Ela nasceu assim, cresceu e vai morrer assim para sempre. Isso é uma linguagem, é uma posição que a pessoa se coloca de vítima, né? E ela não é responsável por nada, ela não tem responsabilidade com as coisas que acontecem com a vida dela. Ela escolhe. E a escolha dela é não escolher, né? O que a gente viu no outro slide. Ela escolhe não fazer nada, e isso também é uma escolha tão forte quanto. Já a linguagem proativa, ela tem a responsabilidade. A pessoa proativa sabe que pode tomar outra atitude, controlar seus sentimentos e mudar. Ela diz, vou procurar alternativas para ser melhor. Ela escolhe o que irá fazer, buscando uma resposta apropriada aos estímulos. Então, a pessoa proativa, ela já existe o paradigma dela de que, sim, ela pode escolher, quer dizer, desculpa, ela pode escolher, né? Ela pode escolher mudar, e ela sabe que existe essa possibilidade, que é muito importante, né? Saber que existe essa possibilidade de você dar essa resposta diferente. E aí, sobre círculo de preocupação e de influência. Uma das formas mais eficazes de melhorar a nossa consciência sobre o grau de proatividade que temos é observar onde concentramos nosso tempo e nossa energia. Pessoas reativas focam o tempo e a energia naquilo que não tem influência e controle. Por isso, elas estão sempre acusando os outros como culpados, se lamentando e mantendo uma postura de vítima. A energia negativa gerada por essa postura, somada à negligência, provoca o encolhimento do círculo de influência. Aí a gente vai ver o círculo de influência já já. Então, quanto mais a pessoa reativa diz que não tem opções, que não tem escolha,
que não teve como decidir, mais ela encolhe o círculo de influência dela, que é onde ela tem o quê? A influência, onde ela tem o poder de decidir. E o círculo de preocupação, ele vai ficando cada vez maior, porque ela deixa todos os acontecimentos externos terem poder sobre a vida dela. Pessoas proativas focam sua energia nas coisas que ela tem influência, podem mudar e transformar. A natureza de sua energia é positiva, engrandecedora e ampla, e isso faz com que o círculo de influência seja amplificado. Essa pessoa procura compreender e antecipar o desdobramento das situações, sem fazer vista grossa para os problemas ou apenas fazer críticas. A proatividade é também fazer mais do que o esperado, focando naquilo sobre o que se tem influência. É muito fácil dizer para apenas, isso não é minha responsabilidade. Mas se você permanece dizendo que não é responsável, talvez um dia precise reconhecer que está sendo irresponsável, né? Então, escolher não ser responsável por nada já é uma irresponsabilidade em si, né? E um dia isso precisa ser reconhecido. E a pessoa que é proativa, ela já está à frente, né? Muitos problemas, às vezes, não se apresentam para ela, porque ela se antecipa, ela faz mais do que o esperado. Ela não deixa as coisas para depois, porque ela sente que tem responsabilidade. Ela se coloca como responsável e como criadora de sua história, de suas escolhas. Então, muitos problemas que são problemas gigantescos para as pessoas reativas, para as pessoas proativas, esses problemas não se mostram muitas vezes. Porque ela já cuidou dele antes dele aparecer. E a pessoa que é reativa, ela diz aqui, né? Pessoas reativas focam o tempo e a energia naquilo que não tem influência e controle. Por isso, elas estão sempre acusando os outros como culpados, se lamentando e mantendo uma postura de vítima, né? Então, as pessoas são culpadas, o ambiente é culpado, o tempo, choveu, o trânsito, eu me atrasei, eu não tive opção, não foi culpa minha. Então, nada é culpa minha. Eu não tenho culpa de nada, eu não sou responsável por nada. E essa pessoa aqui é aquela famosa pessoa, né, que é aquela pessoa que empurra com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga, e aí e vai negligenciando as coisas, negligenciando, e quando aquilo está num ápice assim muito grande, ou seja, já se desenvolveu muito, né? O problema já está gigante, ele não era desse tamanho. Ele foi se intensificando, porque a pessoa foi deixando para lá, foi deixando por último, para fazer depois. E aí ele vira algo gigantesco, vira algo grande que precisa ser atendido o mais rápido possível, né? Vira uma urgência. E aí a vida dessa pessoa é uma eterna urgência, porque ela está sempre fazendo isso. E isso vira uma bola de neve, né? Por isso, a importância de ser fiel, né? De pensar, parar para pensar, analisar, né? Se autoanalisar com a sua autoconsciência, usar sua imaginação para dizer assim, aonde eu quero ir, o que eu quero fazer, traçar essas metas
e usar a sua vontade independente para fazer o seu caminho, né? Fazer os seus próprios degraus. E a importância de se ter o senso de responsabilidade, né? Porque você é o autor da sua vida e você faz suas escolhas. E aí está o círculo de preocupação e o círculo de influência. As pessoas proativas focam sua energia nas coisas que elas têm influência. Voltam sua atenção para si, focam nos seus próprios paradigmas, alteram seu modo de ser e ver. Pessoas reativas focam seu tempo e energia naquilo que não tem influência. Seu foco recai sobre a fraqueza dos outros, as circunstâncias e condicionamentos os controlam. Resulta em acusações, lamentações, linguagem reativa e postura de vítima. E aí está o círculo de preocupação. E esse círculo aqui é o da pessoa, esse do lado direito é o da pessoa reativa, né? Onde o círculo de preocupação dela é muito grande, ó, ela tem muita coisa para se preocupar, muita, infinitas coisas. E o círculo de influência dela é bem pequeno, ele é bem reduzido. Porque ela está sempre aqui correndo, atrás de coisas para resolver, e essas coisas comandam a vida dela, e aqui a setinha para dentro, ó, encolhendo a influência sobre a vida dela, fazendo essa pressão, né? Uma pressão para que ela fique estagnada e ali andando numa esteira eternamente, correndo. E aqui está o círculo de preocupação de uma pessoa proativa e o círculo de influência da pessoa proativa, ó, a setinha para fora, apontando que esse círculo de influência, ela tem esse poder sobre a vida dela, é muito maior. Muito maior, ela tem muito poder de escolha. Ela escolhe. E ela sabe que isso aqui que está ao redor não está aqui, não é porque ela não quis resolver ou qualquer outra coisa, é porque são coisas que não estão ao alcance dela. São coisas que ela sabe que não são necessárias ela se preocupar tanto. Porque já passou, já aconteceu, então o quê? Bola para frente. Vamos agir aqui no que a gente pode fazer agora, né? No hoje. E controle direto e indireto, né? Em relação ao nosso controle, existem 3 tipos de problemas, né? O controle direto são resolvidos trabalhando sobre nossos hábitos, representam as vitórias particulares, né? Que eu falei que é onde nós estamos agora estudando, as vitórias particulares. Controle indireto são resolvidos pela modificação de nossos métodos de influência e representam as vitórias públicas. E controle inexistente são resolvidos quando mudamos o modo de ver o problema, quando aprendemos a sorrir, a aceitar de modo pacífico e a conviver com eles, né? Então, os de controle inexistente, a pessoa proativa sabe que não tem poder sobre ele. Ele já foi, já aconteceu, e não tem o que fazer. Não precisa ser revisto. O que precisa é aprender a conviver com ele, né? E escolher ir em frente, ao invés de ficar só olhando para trás e se lamentando e reclamando e se fazendo de vítima daquele acontecimento que passou já, né?
aqui o círculo das preocupações e dentro o controle direto, indireto e inexistente, né? A pessoa que sabe que tem esses controles aumenta seu círculo de influência, aumenta seu poder sobre sua própria vida. O ser e o ter. O círculo das preocupações é baseado no ter. O foco está nas coisas de fora, em pensamentos como: se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse outro marido ou esposa. E o círculo das influências é baseado no ser. O foco é no caráter e os pensamentos são como: eu posso ser um funcionário melhor, eu posso ser mais compreensivo, eu posso ser paciente. Né? Então, fazendo um paralelo aqui entre o ser e o ter, né? Vamos ver essa linguagem, né? Ela é muito forte. O foco está nas coisas de fora, né? Se eu tivesse um emprego, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse isso ou aquilo, né? Então, quando a pessoa diz assim, se eu tivesse, é como se ela tirasse o poder dela e colocasse o poder nas coisas. As coisas me dão poder de escolha. Eu não tenho poder de escolha. Né? As coisas têm influência sobre mim. E aí, a partir dessa influência, é que eu posso ter alguma escolha de alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Mas enquanto eu não tiver, né, enquanto isso não cair do céu para mim, eu não posso fazer nada. E o ser também é muito forte, né? Porque ele é o contrário, né? Ele não fica buscando, e nem esperando, né? Ele vai lá e vai fazer. Ele vai ser, né? Ele vai ser mais compreensivo, ele vai ser mais paciente, ele vai ser um estudante melhor, ele vai ser um trabalhador melhor, né? E ele vai fazer isso acontecer. Porque ele não vai esperar chegar até ele. Ele vai lá e vai ser. Já é. Sempre que somos reativos e achamos que o problema está lá fora, esse modo de pensar é o problema. Acabamos dando poder para fatores externos, deixando que eles nos controlem e ficamos esperando que uma mudança externa aconteça antes de mudar algo dentro de nós. Né? Então, a gente só muda se algo externo mudar primeiro. Porque eu não acredito que tenho esse poder de mudar sozinho, sem influência de nada, sem precisar de nada, sem precisar de mais dinheiro, de mais alguma coisa. Então, eu só tenho poder se ele for me dado de dentro, de fora para dentro, né? Quando somos proativas, reconhecemos que a mudança deve ser de dentro para fora. Sabemos que podemos mudar e sermos melhores, mais dedicados, disciplinados e empenhados para mudar. Ser reativo é muito mais fácil do que ser proativo, né? Porque você ser mais dedicado, mais disciplinado, mais empenhado, isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho. Muitas vezes não é algo orgânico, não é algo natural. Então, é muito mais fácil você ser reativo e colocar a culpa nos outros e no mundo. Culpar a outra pessoa, o passado ou as circunstâncias serve para nos absolver das culpas que temos. Porém, temos liberdade e responsabilidade para controlar nossas vidas.
precisamos assumir uma posição proativa para sermos pessoas eficazes. Né? Para ser eficaz, é necessário esse trabalho, esse olhar para dentro, essa autoconsciência, essa consciência e o poder de decisão, de vontade independente, ir lá e escolher dar essa resposta adequada às ocasiões, né? Aos estímulos que estão aí nos demandando respostas o tempo inteiro. E aqui eu coloquei só para a gente ter um paralelo entre a linguagem reativa e a proativa, né? Que são coisas bem diferentes, né? Não há nada que eu possa fazer, diz a linguagem reativa. A proativa diz, vamos procurar alternativas. Sou assim e pronto. Posso tomar outra atitude. Ela me deixa louco. Posso controlar meus sentimentos. Eles nunca vão aceitar isso. Vou buscar uma apresentação eficaz. Tenho de fazer isso. Preciso achar a resposta apropriada. Não posso, eu escolho. Eu preciso, eu prefiro. Se eu pudesse, eu vou fazer, né? Se eu pudesse, não. Eu vou fazer, eu posso fazer. Eu tenho essa opção de fazer. Se eu realmente quero melhorar a minha situação, eu posso trabalhar na única coisa sobre a qual eu tenho controle, que é eu mesmo. Né? Eu sou a minha maior influência, eu sou o meu maior poder sobre a minha própria vida. Eu sou a coisa que eu mais posso trabalhar e administrar e aprimorar as habilidades. Sou eu mesma. A outra ponta da vara. Eu acho isso aqui magnífico. Vamos lá. Erros e consequências estarão sempre no nosso círculo de preocupações. Somos livres para escolher nossas escolhas, nossas ações, mas não somos livres para determinar as consequências das nossas escolhas. Elas são governadas por leis naturais. Então, é forte isso, né? Não somos livres para escolher nossas ações, mas não somos livres para determinar as consequências das nossas escolhas. A gente escolhe o que a gente quer. A gente é livre para escolher o que a gente quer fazer, quer dizer, quer pensar. Mas essas ações escolhidas, elas têm consequências. E quando você escolhe uma ação, você automaticamente está escolhendo a consequência dela. Então, é algo conectado, né? Ele fala outra ponta da vara, né? Quando você pega num lado do lápis, você também pega do outro lado, né? Quando você tem uma ação aqui, escolhida, livre, você automaticamente está escolhendo a consequência dela. E não tem chorumela, né? Não tem o que fazer. Você escolheu aqui. Então, você também escolheu isso aqui. E aí, você não sabe o que vai acontecer do outro lado. Você fez uma escolha. Possa ser que seja positivo, e aí pode ter N resultados positivos, se for congruente com o seu caráter, se for congruente com os seus valores. Vai ter N resultados positivos que podem acontecer. Mas e se você escolhe algo que vai de encontro
né? Que é o contrário dos seus valores e do seu caráter. Vai ter também N resultados negativos que podem acontecer aqui do outro lado da vara, né? Então, você escolhe um, automaticamente você está escolhendo o outro lado, né? E isso é magnífico, na minha opinião, o assunto, né? Então, continuando. Você pode escolher mentir, mas mesmo que a consequência disso possa variar, você não controla qual será ela. Além disso, toda ação tem consequências ao nosso caráter. Ações que vão contra os princípios universais trazem consequências negativas. E ações alinhadas a estes princípios têm consequências positivas. Quando cometemos um erro, precisamos entender que ele está no círculo das preocupações. Você não pode voltar atrás, desfazê-lo ou controlar as consequências que surgem nele, né? Então, erros do passado está dentro do círculo de preocupação. E aí ele já passou, ele já aconteceu e não tem o que você fazer com ele. Mas a gente pode ver o que pode fazer quando se erra, né? Uma vez que se errou, está errado, mas aí temos nossa atitude quando erramos, né? Então, resposta proativa a um erro. Primeiro de tudo, você reconhece seu erro imediatamente. Segundo, corrija. E terceiro, aprenda com ele. Se você não faz isso diante de um erro e tenta dar desculpas, você não assume responsabilidade. Onde você usa da razão para criar justificativas convincentes, justificando o erro para si e para o outro. É um erro que reforça o primeiro, dando assim ao primeiro erro uma importância que ele não tem, acabando por desmoralizar a própria personalidade e o seu próprio eu, né? No caso aqui, o nosso eu divino, né? Então, quando você erra, se você não reconhece o seu erro, não corrige, não aprende com ele, você vai errar de novo com a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Porque você não parou para refletir sobre ele. Né? E aí você arranja desculpas racionalizadas para justificar para você e para outra pessoa. E aí é como se você se enganasse você e enganasse a outra pessoa, né? E aí você tira essa carga de responsabilidade de você, não assumindo seu erro, não reconhecendo e não aprendendo com ele, né? E aí, isso em si, se justificar em si, já é um erro, né? Porque você está se justificando. Você errou. Aceita que dói menos e vamos trabalhar para aprender com ele. O que, é que você pode aprender com isso? E aí você dá um tamanho, uma proporção ao seu primeiro erro que nem era essas coisas. Nem era essas coisas, esse seu erro aí. Nem era. Uma coisinha de nada. Mas aí você resolveu se justificar, ficou aperreado, não pensou, não botou sua consciência, sua autoconsciência para funcionar, e aí você deu sua resposta automática e foi o que foi. E aí você se justifica. Quanto mais você justifica,
você vai errando um atrás do outro, e o negócio vai tomando uma proporção enorme, e aquele seu erro lá, que nem era essas coisas todas, se transforma numa coisa enorme. E aí você tem o quê? Mais situações da vida que vão te cobrar mais uma vez. E aí elas vão te cobrar mais severamente, porque você está dando sucessivas respostas erradas. E você vai, e a vida vai cobrar, e ela vai cobrar. E você vai continuar no erro se você não pensar sobre ele. E você acaba por se desmoralizar, né? Não só, não, eu diria, não só a sua personalidade. Você como um todo, né? Você se desmancha, né? Perante a pessoa que você errou, ou a situação, ou as pessoas, enfim. E aí, eu também queria dar um adendo aqui, uma observação, que essas situações que cobram a gente não são coisas assim do além. É o seu marido, a sua filha, a sua mulher, seu tio, sua tia, avô, avó, enfim, pessoas da família, ou amigos próximos, ou colegas de trabalho, tudo. Isso é para tudo. Tudo vai fazer essa pressão para que você dê respostas. E aí, se você não pensa sobre as respostas, você termina no erro, né? E termina ficando. Agora fugiu as palavras. Você fica sem o que fazer. Né? E aí, Steve Covey fala, né? Quando pegamos uma vara por uma ponta, pegamos também a outra ponta, né? Fazemos uma escolha, também estamos fazendo a escolha da consequência. Assumindo e mantendo compromissos. Vamos pensar novamente no círculo de influência. No centro dele está a nossa capacidade de fazer e manter compromissos e promessas. Assumir compromissos conosco e com outras pessoas e cumpri-los são a essência da proatividade, maturidade e crescimento. Então, quando a gente assume isso, quando a gente escolhe ser proativo e pensar profundamente sobre como dar essas respostas ao mundo, à vida e a nós mesmos, é um compromisso que a gente adquire, que a gente busca com nós mesmos e com as outras pessoas. Porque a partir do momento que você se coloca como uma pessoa que dá respostas adequadas, é porque você tem responsabilidade, porque você tem esse senso de responsabilidade. E aí as pessoas vão entender que você é essa pessoa responsável, que você é essa pessoa que pensa. E isso é uma responsabilidade, porque quanto mais você dá essa resposta adequada, as pessoas vão ver isso e elas vão cobrar essa resposta adequada de você. Né? E isso é um compromisso. Como é que chama? Agora eu esqueci a palavra. Responsabilidade com você mesmo e com os outros. Os 4 dons humanos, né? Autoconsciência, consciência, imaginação e vontade independente, formam o núcleo do círculo da influência.
Com a autoconsciência e consciência, você pode refletir e perceber quais são seus pontos fracos e fortes. Quais áreas precisam ser mudadas e quais devem ser reforçadas. Através da imaginação, você pode imaginar alternativas, estabelecer objetivos e metas e se comprometer a cumpri-las, exercendo sua vontade independente. Quando temos um caráter firme e nos mantemos fiéis aos nossos objetivos, tornamos possível criar tudo aquilo que queremos para a nossa vida. Então, ao ter a consciência, a autoconsciência, imaginação e vontade independente no centro, no núcleo da nossa influência, né, a gente aumenta o nosso poder de escolha sobre a nossa vida e o que a gente vai fazer com isso. E ao estabelecer metas e objetivos, né, usando a imaginação, você se compromete. Você se compromete com você, com as pessoas e com a sua vida, de dar aqueles resultados, antes de tudo, para você. Principalmente para você. Porque, por enquanto, estamos aqui na vitória particular, certo? Então, vamos nos mantermos fiéis aos nossos objetivos, a quem nós somos, usando nossa consciência, autoconsciência, sempre que possível, sempre que a gente necessitar rever as coisas, e estamos aqui toda sexta-feira para fazer isso, né? Rever os conceitos, nos ajustar, eliminar as crenças limitantes que nos limitam, que nos sufocam e que muitas vezes a gente pensa que precisa dar essa resposta para a sociedade logo, rápido, porque ela cobra. As pessoas cobram. Pode conhecer você, pode saber da sua história e pode não saber de nada da sua vida. Ainda vai cobrar. Ainda vai cobrar e cobra forte todo santo dia. E a gente tem que ter essa consciência de que, antes de tudo, primeiro de tudo, vem a nossa vitória particular. Porque a partir dessa vitória particular, a partir dos nossos valores e princípios, é que nós vamos nos firmar como pessoa para nós mesmos, antes de tudo. E aí sim, a gente vai estar hábil para dar essa resposta adequada ao mundo. Por quê? Porque a gente sabe quem a gente é. E a gente dá essa resposta. Então é isso, muito obrigada. Namastê, muita gratidão. Passo a palavra para vocês. Qualquer pergunta, alguma coisa que eu não expliquei direito, passei por cima. O que eu souber, aí a gente conversa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, maestra da noite. Quantos pontos para refletir? Nossa, eu comecei a anotar algumas aqui, eu sou muito da agenda memória, né? Mas eu quero agradecer. Sei que todo mundo, às vezes, fica assim, meu Deus, e agora? E agora? Mas é esse momento aqui que a gente vai trabalhar. E agora? E agora? Então, passando a palavra para que a gente possa se pronunciar, se colocar, perguntar, não é? Que ela está à disposição para responder. Eu vou falar para o final, porque senão eu tomo o espaço de todo mundo, então eu prefiro para o final. Então, passando aí a palavra. Muito obrigada, maestra. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Passando aí a palavra para que a gente possa
discutir agora esse momento bem especial de hoje, né? Ok? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, muito Vou obrigada. iniciar. Tem um poema, eu acho que uma música também, que começa perguntando assim: e agora, José? E agora que o leite acabou, que tudo está caro, né? O que vamos fazer? Porque a todo instante, né, conforme nós ouvimos, acabamos de ouvir, a todo instante nós somos cobrados, né? Somos cobrados de uma resposta daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Então, no geral, estamos muitas vezes nos comportando, estamos mais no círculo, às vezes, das preocupações, não é? Ou a grande maioria das pessoas se encontra nesse círculo das preocupações, porque se esquecem que a resposta não está fora, não é? A resposta não está no T, mas a resposta está no C. E quando nós estamos vivendo o C, nós temos o nosso círculo de influência, não é? Ele aumenta porque nós começamos a dar respostas, começamos a trabalhar com aquilo que a gente tem influência, aquilo que parte da gente, né? Que a coisa acontece que é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Conforme já a gente já vem estudando isso há um bom tempo. E a primeira aula ela tratava disso, né? De dentro para fora. Então tudo começa lá dentro. O nosso círculo de influência começa no nosso ser e não no ter. Então a grande maioria das pessoas se detém muito no ter. Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu conseguir isso. Então fica muito nessa preocupação, fica muito na mente, né? Onde você reagindo às coisas da mente. Então você deixa de buscar o seu ser, deixa de buscar essa profundidade que nós somos. E por estar muito envolvido, né, nesse cerco de preocupação das coisas da mente, deixando de buscar, né, deixando de ver que o que eu posso fazer agora, né? Que influência eu tenho sobre isso? Que resposta que eu posso dar a isso agora, nesse momento? Buscando essa resposta no ser, buscando na nossa profundidade, que nós vamos ter a oportunidade, né, de crescer, de reconhecer aquilo que erramos e buscando aprender, né, com os erros e com as mais variadas situações que se apresentam como reflexo daquilo que a gente está acreditando, que está buscando. Então, se eu estou muito vivendo na horizontalidade, na mente, então eu vou buscar fora, né? Essas respostas, essas soluções. E quando a gente se esquece que é o nosso ser, né? Um ser, o ser com S maiúsculo, que o nosso ser é quem deve ser proativo, né? Quando a gente está vivendo no ser, nós vamos ser proativos, nós vamos parar de ser reativos. Porque a grande questão é essa: as pessoas são muito reativas porque elas estão no círculo de fora, estão buscando fora, não estão buscando dentro.
O próprio Jesus já nos dizia, já nos disse, né? Que o reino de Deus está dentro de vós. Então, a busca é interior. A busca é essas respostas. Então, está no nosso ser. E quando a gente está vivendo o ser, nós vamos estar sendo proativos. É tanto que o círculo de preocupação diminui bastante e o círculo da proatividade ele aumenta substancialmente. Porque não vamos mais nos preocupar com muitas coisinhas que não são problemas, na verdade, e muitas vezes não está sob o nosso círculo de influência. Mas para que esse círculo da proatividade ele aumenta, então é necessário que a gente esteja voltado para essa espiritualidade, esteja voltado para esse ser, que é aquilo que talvez seja um grande problema para muitas pessoas, para quem está vivendo nessa proatividade, quem está vivendo essa espiritualidade, quem está vivendo esse ser, certos problemas não são problemas, né? Porque tudo vai da nossa identificação. Então, se estamos identificados com o ser, então, o que eu posso fazer sobre isso? Como eu posso ajudar? Como eu posso resolver? E se você não puder resolver, desapega, né? As pessoas têm um grande apego a coisas, a situações, a circunstâncias, a lugares, a pessoas, a coisas. E não há voltar esse olhar para si mesmo, né? Voltar esse olhar para o seu ser. Que quando a gente começa a olhar o nosso ser, quem realmente nós somos, muitas coisas, muitas situações realmente não tem aquela importância toda. E a gente termina observando que tudo aqui na materialidade, tudo passa. O que é ruim passa, o que é bom passa, né? E vamos nos concentrar, né? Nessa proatividade, nos concentrar em nós mesmos, nos concentrar no nosso ser. Então, parabéns, Milka, muito obrigada por aceitar mais este desafio, né? E estamos nessa. Então, agora eu passo a palavra a quem mais gostaria de comentar, de acrescentar, de perguntar. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Quem mais gostaria de comentar? Bora lá, Lourdes, Joaquim, Marluce, Socorro, quem mais? Zenúbia, Joseane, Sônia, lá, tanta gente aí, com tanta coisa boa para falar e fica sem falar. Mas vamos lá, vamos começando a falar. Microfone, Joaquim, pode ser o microfone para funcionar. Tá certo. Hoje só parabenizar mesmo, viu? Hoje eu tô de plantão aqui com minha netinha aqui do lado. Posso atrapalhar ela não na televisão. Muito bom, tema muito bom, muito conteúdo, bem apresentado. Vilca tá de parabéns. Cada dia ela cresce mais, né? E contribui conosco, né? Trazendo conteúdos tão importantes para nós. Então a gente fica até sem poder falar, porque é tão bem apresentado, tudo bem. É que a gente fica pensativo assim na quantidade de coisas que a gente tem que pensar, né? Ela trouxe temas assim que são bem importantes para que a gente possa estruturar nosso alicerce
em direção a voos mais altos. Boa noite. Parabéns, Milka. Muito obrigada, Joaquim. Muito obrigada, muito obrigada. Ficou tonto? Parece que o povo ficou tonto, não sabe nem o que dizer. Então, Você o povo foi ficou tão, muito reflexivo. você foi, você foi tão eloquente que deixou todo mundo calado. É mesmo. Alguém mais, por gentileza? Gostaria de. Eita, mas olha só, olha só, olha só. Não imaginou? Alguém mais gostaria de se colocar? Agradecer. Parecia que Milka estava falando para mim. Eu gostei muito da palestra de hoje. Faz 14 dias que eu fui mordida pelo cachorro e eu sou uma andarilha. Adoro bater perna e ficar numa cama, porque eu estou com a ferida aberta. Não foi nada agradável para mim. Porém, eu adoro fotografia e tiro as minhas fotos com um sorriso tamanho do mundo, pois não é que isso incomoda as pessoas. Aí eu disse, emocionalmente eu estou ótima, minha gente. Só estou com uma perna ferida. O povo quer me ver triste, com cara de choro. Pois eu gostei demais, viu, Milka? Eu sou aquela pessoa que o povo se incomoda demais com minha vida e eu dou cabimento a isso, que não é para dar. Muito obrigada. Obrigada a Muito você, Socorro. Desejo melhoras aí para sua perna. Descansa um pouquinho, que você é muito andarilha mesmo. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Alguém mais gostaria de se colocar? Se ninguém quer se colocar, lá vou eu, como sempre. A Aparecida já disse muitas coisas importantes, né? A palestra, ela nos faz reflexionar sobre a questão do ser espiritual dentro da materialidade, como ele deve se portar dentro dessa materialidade, sabendo que cada ação, cada pensamento e cada palavra é uma exclusividade de responsabilidade de quem emite, né? Às vezes a gente está mais preocupado com a palavra, mas esquece do principal, que é o pensamento envolto da emoção, porque esse cria com muito mais rapidez a realidade para o estar, né? Então, é de muita. Marluce está escrevendo, agora me fez relembrar. Pronto, Marluce, abre aí seu microfone e coloque-se. Não deu para ler o que você colocou, só vira assim, me fez relembrar, só foi o que eu consegui ler. Faça aí sua colocação, minha amada. Pode abrir seu microfone. Viajar no tempo. Então, um É porque ponto. aqui tem muito barulho. Aqui em casa, sabe? Sim. As minhas estão vendo TV. Ai, meu Deus. Mas eu estou dizendo que as pessoas devem ter feito como eu. Que numa aula de filosofia eu cochilei, o professor disse, estava dormindo, eu falei, que nada, professor. A sua aula foi tão profunda que eu fechei os olhos e viajei. Aí vai ver que as pessoas, hoje à noite, foi tão bom, né? A palestra dela foi tão boa e esclarecedora que as pessoas estão ainda viajando as palavras, não é isso? Muito bem, Marlúcia, muito bem. Isso mesmo. Então, como eu estava dizendo, então, um ponto que eu gostaria de colocar hoje, eu quero colocar vários pontos, mas eu vou começar por esse. A grande preocupação que o ser que nós temos dentro do processo da materialidade
ainda muito é o ter, né? Então, por que essas circunstâncias da materialidade, se a gente for dizer assim, viajar nesse processo é uma coisa, mas eu tenho que estar aqui, minha vida é o aqui e agora, eu todo dia preciso de me alimentar, eu preciso de vestir, eu preciso pagar minhas contas, tudo isso. Então, como é que eu não posso pensar no ter? Não é que a gente não vai pensar no ter, é que o papel do processo está invertido. Não é que a gente vai deixar de pensar no ter, não, não é isso. É que o papel está invertido. A prioridade do ter é que está invertido. Por quê? Tudo que a gente é e pensa manifesta-se. Né? Então, a gente precisa compreender esse princípio, que é um princípio que está envolto dentro daquilo que nós somos seres espirituais, seres de luz, uma energia pura, que está aqui dentro desse processo da materialidade. Ou a gente acha que a gente veio para cá para ser pobre, para ser miserável, para passar fome, para ser um Zé Ninguém, como a gente coloca pelos conceitos. Se a gente pensar assim, então nós estamos fora do processo, tá? A gente está fora do processo, não está vivendo essa proatividade, tá? Porque, resgatando a informação que a Patrícia passou, que Jesus, nosso mestre maravilhoso, que a gente ama de paixão, ele disse, primeiro o reino de Deus, e depois as coisas serão acrescentadas. Então, a gente não veio para aqui para ser miserável. Miserável em todos os aspectos, porque às vezes a gente acha que a miserabilidade ela se restringe apenas às questões econômicas financeiras, mas quantas pessoas estão abarrotadas de bens materiais e são altamente miseráveis, têm uma vida altamente miserável, porque é pobre em todas as outras coisas. Então, a gente não veio para aqui para viver nenhum tipo de miserabilidade, mas essa responsabilidade compete a nós. Então, o processo de dizer que não ter, não. Ao contrário, quanto mais salto quântico a gente dá, mais a vida tem que melhorar. Mais tem que acontecer prosperidade na nossa Letícia, casa, deixa eu na ativar nossa o vida. microfone. Hã? Desculpa aí. Tá? Então, se a pessoa tem uma consciência daquilo que ele é, então essa consciência ela vai arrebatando todos os pontos da nossa vida. Não pode ter uma pessoa que viva a espiritualidade vivendo na miserabilidade. Não compartilha, não compactua a informação. Porque Deus, o universo é abundância, mas essa abundância tem que estar em consonância com essa espiritualidade, com esse universo. Tá? Porque o universo só vai conspirar com aquele que estiver em conexão e sintonia com ele. Então, o processo, quando a gente pensa, mas a gente envolve demais essa frase, mas o importante é ser e não ter. Como se isso fosse apenas um processo filosófico utópico, que a pessoa está, depois agora eu vou viver de brisa, eu vou fechar a boca e vou me alimentar de ar. Não é isso. Esse é um entendimento errado. Tá? Que justamente o processo é inverso. O ter é a manifestação do ser. Tá? Então, esse ter, essa abundância, essa manifestação de ter aqui e agora, ela é justamente o que está dentro. Então, o que está dentro é que precisa ser transformado e manifestado. Tá? Então, isso é o conhecimento daquilo que a gente é. Esse ser abundante, esse ser de abundância, de espiritualidade, de ser de que vive na materialidade. Então, quando isso... Aí, o que é isso? O que é essa manifestação desse ser para o ter e viver isso?
Aí as pessoas acham que é sempre ser o bilionário. Nem sempre o ter é ser o bilionário. O ter, esse ter vem de quê? De paz interior, alegria, felicidade. Descobrir que a felicidade, ela independe do outro. Eu não só sou feliz porque o outro é, ou o outro está, ou o outro está me servindo, me satisfazendo. Não, porque a felicidade é algo individual e ela tem que acontecer de forma individual. Ai, meu Deus, eu queria tanto ser feliz. Eu já disse isso na minha adolescência, eu olhava para um lado e para outro, eu disse, meu Deus, eu vou conversar com quem? Eu só tenho o senhor para conversar. Então, o que eu quero? Eu queria ser feliz, porque eu não entendia que a felicidade, ela está aqui, ela não é de fora para dentro. Então, são os conceitos que, como o Milka colocou muito bem hoje, que quais são os conceitos que a gente tem, quais são os paradigmas que a gente tem para poder compreender todo esse processo. Então, por que muitas vezes as pessoas não conseguem dar os seus saltos quânticos? Por causa desses conceitos. Não é? Porque achar que o T é ser o bilionário e esquece de quê? De arrumar a própria casa. Então, se a nossa casa interior está desorganizada, o exterior também vai estar desorganizado, as coisas não vão se ajustar, a gente não consegue ir, a gente não consegue os objetivos, não consegue a realização, tá? E isso é o processo do Nigredo. Esse é o processo do Nigredo. Quando você está dentro do Nigredo, então você vive só a escuridão, o fedor e a putrefação do enxofre. Então, como você vai conseguir vislumbrar o rubedo? Se você acredita que o real, a verdade, nua e crua é o Nigredo. Se você não consegue ver essa luz, não vai sair nunca desse Nigredo. Não vai. Porque você está no emaranhado dos conceitos. Então, quais são os conceitos que precisam serem transformados? Quais são as atitudes, os pensamentos, as emoções que precisam ser transformadas? Não é? Elas estão todas latentes em nós. Não é? Quando, voltando ao mestre, quando ele dizia, buscar primeiro o reino de Deus, ele não está dizendo que você vai buscar o céu. Então, as interpretações incorretas é que mata. Isso é até doído. Aí diz, não, ele estava falando que você vai para o céu, porque o céu é um lugar que você tem que vislumbrar, um lugar utópico. Quer dizer, será que um dia eu vou chegar lá? Como é que eu vou saber? Quem foi nunca avisou, nunca veio dizer como é. Então, não era disso que Jesus estava falando. Ele estava falando justamente do que a gente está dizendo aqui nessa noite, através dessa palestra. É o ser. Quando você busca primeiro o reino de Deus, significa procure olhar primeiro para dentro, porque tudo está dentro de nós. Que a gente não pode esquecer que nós somos esses seres divinos. Nós somos essa energia pura que veio para aqui para viver na materialidade. Mas para viver nessa materialidade não é esquecer de quem nós somos. Então, o que acontece? A gente esquece e cria mecanismos para viver o eu falso. Viver dentro do rubedo é viver exclusivamente escravizado pelo eu falso. Não é? Então, como é que está a situação do eu verdadeiro e eu falso, na minha compreensão, na minha vivência, no meu dia a dia? Em quem eu estou acreditando? No eu falso ou no eu verdadeiro? Então, a gente pode fazer essa avaliação olhando para o aqui e agora. A gente pode fazer essa avaliação pelo nosso próprio corpo. Se o nosso corpo está adoecendo, então nós estamos vivendo no rubedo, acreditando mais no eu falso. Se nós estamos em desarmonia, muitas vezes com... Ai, eu não estou legal, não estou isso, estou depressivo, estou não sei o que, não sei o que. Isso é uma desarmonia, onde o eu falso está prevalecendo. E o que acontece?
o corpo vai adoecendo, porque tudo começa pela ideia. Tudo começa pela ideia. A partir da ideia do que você pensa, quando você pensa, você já cria mecanismos de realização. Daí a pouco você introjeta essa informação. Então, ela já vai apagando o ser, o eu verdadeiro. Vai diminuindo, ele vai tomando forma. E quando ele toma forma, ele atinge o corpo. Então, aí vem os desequilíbrios. Os desequilíbrios. Né? Então, quando a gente esquece de quem realmente nós somos, né? Então a gente fica sempre atolado nesse negreiro. Então, e aí não é o outro que é responsável por isso. Eu queria ser feliz. Essa felicidade não está fora. O fora você vai apenas refletir essa felicidade. E essa felicidade vem pelo salto quântico, pela tomada de consciência daquilo que realmente nós somos. Né? Quando a gente vai tomando essa consciência, vai saindo desse segredo, a nossa visão muda, o nosso semblante muda, as células do corpo, elas começam a trabalhar de forma diferente, né? Você vê uma pele brilhosa, uma pele diferente, você vê algo diferente. O mundo vai caindo e você olhando e eu vou sustentar o mundo, tá? Quando eu falo eu estava, um período que eu estive em Fortaleza, quando eu passei um período lá, aí nós estávamos lá, eu estava com uma amiga lá que trabalhava comigo, nós tivemos muitas experiências lá em Fortaleza, experiências espirituais. O espaço que nós trabalhávamos, nós estávamos alojados no próprio espaço do trabalho, que era uma escola de informática, e nós tivemos muitas experiências fortes lá. Né? Nós chegamos lá e nos deparamos com situações espirituais bem complicadas. Né? A menina que era minha amiga, da Aparecida conhece, Josma conhece, conhece da Alcinete. Então, quando nós chegamos lá no local, nós começamos a sentir coisas bem diferentes e começou a existir uma conexão muito grande dela com um moço que trabalhava lá. E nós vivemos essa experiência lá. Foi bem interessante, eu, ela e ele, e quando a gente se tocava os três, a gente visualizava o passado deles dois naquele lugar. Foi uma experiência muito forte que nós vivemos, eu quase não conto isso, poucas pessoas sabem dessa história, e teve um dia, eles começaram a se sentir atraídos, né? E ela veio para mim, parece que eu estou apaixonada por fulano e tal. Tá. Aí um deles, senta aí, vamos lanchar juntos, e quando a gente conversando com os dois, disse, olha, a regra da escola é que os funcionários não devem se relacionar para evitar problemas. E quando eu toquei nas mãos dele, a gente sentado, toquei na mão dela e na mão dele, e ele também. Fizemos um triângulo. E quando nós fizemos esse triângulo, a coisa, aquele negócio assim, e quando nós olhamos um para o outro, nós estávamos dentro de um hospital. Né? E esse hospital, ele era um médico, ela tinha tido um namoro, um relacionamento com ele, e eu estava lá. E eu vi, e nós vimos isso os três conjuntamente. Ele, depois desse momento aí, nós soltamos as mãos, porque foi muito forte a descarga energética, foi bem complicado, a gente precisou tomar um suco bem forte depois, e depois a gente, peraí, vamos conversar aqui, né? Eu não sei por que isso aconteceu aqui, e vamos entender isso aqui. Aí ele disse, vocês têm algum processo religioso? Sim, nós somos dessa filosofia. Aí ele disse, eu sou espírita, e eu já tive uns problemas aí, porque eu sabia que ia acontecer algo, mas eu não sabia, e, enfim,
e acabei entendendo o porquê dessa história, e agora estou entendendo por que eu estou aqui, e ele estava fazendo medicina, ele era professor na escola e tal, com o dinheiro ele pagava o curso. Ele disse, você faz medicina? É porque eu tenho que fazer isso aí, porque eu tenho que, foi rompido um processo, eu tenho que voltar. Eu disse, bom, peraí, vamos, calma, vamos com muita calma. Quem é o dirigente do centro que você participa? Aí ele disse, fulano e tal, marca uma hora aí com ele, que nós vamos os três juntos para lá. Enfim, nós fomos, quando chegamos lá, o moço não conseguiu nos atender, porque eu estava bloqueando a história, porque ele olhou para mim e disse assim, eu não consigo, porque você não permite que eu veja. Quem é você? Aí disse, eu é que não estou mais entendendo nada aqui. Aí foi bem interessante, ele disse, você está bloqueando que eu veja as coisas. Eu disse, não, mas eu vi. Eu vi o local que a escola era um hospital, e nós vimos os três juntos, nós vimos o hospital. E depois disso aí, ele disse, não tem atendimento. Vocês, eu não sei como é que vocês vão resolver isso aí, mas não tem atendimento. Aí a gente voltou muito frustrado. Tudo bem, voltamos. E desse dia em diante, nós tivemos todos os dias, todas as horas, acontecia fenômeno dentro do espaço. Era bem interessante. Né? Até o técnico, tinha um técnico, ele era bem fora de todos os processos de fé, de religiosidade e tudo. Eu não lembro o que eu estava fazendo na minha salinha. Tá? Eu tinha minha sala, eu era quem dirigia lá. Aí o técnico disse assim, Ivanildo, chama. Ele estava à frente do espaço, era assim, minha sala era na direita, à esquerda era a entrada, e ele estava atrás, que ele estava fazendo um reparo em um computador. Aí ele ficou e disse, aí foi bater, eu disse, Ivanildo, eu quero falar com vocês. O que foi? Ele disse, quem é aquela mulher que entrou aqui? Aí eu disse, não entrou ninguém aqui na escola agora, nesse momento. Está todo mundo na sala de aula. Ele disse, entrou uma pessoa aqui com um chicote na mão, e eu vi essa mulher aqui, eu disse, criatura, então vamos procurar essa pessoa aqui. E a gente saiu procurando, abria as salas, olha, com licença, está tudo bem aqui, e ele olhava junto. Ele disse assim, olhe, depois que a gente olhou, que ele viu que essa pessoa não estava, aí ele disse o seguinte, olha, eu vou embora daqui, porque vocês são muito feiticeiras, eu já estou vendo até coisa que não existe, e eu estou com medo de vocês. Eu fiquei preocupada, valha-me Cristo. Então, assim, eu disse, me diga uma coisa, qual é os seus processos? Aí eu disse, olha, você está vendo porque o chicote deveria ser para você. E eu brinquei com ele. Então, veja muito bem, as experiências são muito maiores, a espiritualidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, já imaginou um fato desse, um fenômeno desse, acontecendo com uma pessoa que não compreende os seus processos, que não compreende que ele precisa ser o ser? Foram muitas experiências que nosso mestre, que o mestre Exua passou, né? Muitas experiências. Eu estou cortando aqui o restante das experiências para, né, a gente ir para frente. Então, veja muito bem, o aqui e o agora, ele é uma funcionalidade do que está. Então, quantas coisas são colocadas e vistas, porque tudo é colocado como sobrenatural. Enquanto a gente não entender que o sobrenatural somos nós, a gente vai achar que aí vai querer se ligar sempre naquela coisa, o extraordinário. O maior extraordinário é a gente começar a fazer os nossos saltos quânticos, porque o extraordinário somos nós. O ser do poder somos nós. Aquilo que nós podemos fazer é imensurável. E quando a gente vive eternamente no segredo, a gente não consegue enxergar absolutamente nada. Não é? Mas nunca esquecer que é responsabilidade nossa de entender quem realmente nós somos, de compreender que nós somos esses seres espirituais e que
o aqui e agora é transformado por nós. E ele vai ser apresentado de acordo com como nós estamos por dentro. Por isso, da importância de nós darmos os saltos quânticos, da gente olhar para dentro de nós e começar a manifestar o que está dentro. Porque o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Tá? Muito, 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 muito importante para que nós desenvolvemos essa forma de crer. E para isso, a gente precisa deixar de crer em muitas coisas, desmanchar, desconstruir. A palavra certa é essa. Desconstruir para reconstruir. Ou, aliás, eu nunca digo construir, porque construir é começar, né? Então, eu digo reconstruir, reconectar, tá? Reconectar, que é de suma importância a gente voltar a se reconectar com o que realmente nós somos, tá? Então, muito obrigada. Essa é a contribuição de hoje. Muito obrigada, Milka. Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Passando a palavra agora para as outras pessoas. Eu quero vou ser bem sucinto, ok? Estão me escutando? Sim. Alô. Eu quero ser bem sucinto. Eu vou voltar. Sim, eu quero voltar lá para o início da palestra. Gostei muito, foi uma palestra muito boa, excelente. É quando a maestra Milka falou que nós poderíamos imaginar que não foi bem isso, não, mas foi o que eu entendi. Vou colocar com as minhas palavras. Que o nosso espírito saísse do corpo e ficasse lá em cima, sabe? Tipo um drone com uma câmera que observasse você lá embaixo, seu corpo lá embaixo, sua matéria, e visse de cima, né? O que eu estaria fazendo embaixo, como eu estaria agindo, os meus pensamentos, as minhas ações e tudo mais. Enfim, uma geral de como eu estou seguindo aqui, né? Seguindo aqui o meu propósito de vida, o meu trajeto, junto com todos, né? E com tudo o que eu estou fazendo no momento e o que eu posso fazer para dar esse salto quântico, né? Uma prioridade para que eu possa me elevar espiritualmente. Então, é isso que eu vejo, que eu senti. Então, por que eu falo também comigo, né? Estamos agindo assim, estagnados, né? E que não escutamos, porque nós já escutamos muito, nós já sabemos muito, já ouvimos muito, então temos muito bagagem para que nós possamos evoluirmos, não é isso? Então, vamos dar esse salto quântico, né? Como foi aí o tema da palestra, né? Como é que foi mesmo? O quê? A prioridade, não, como é mesmo o termo? Sim, Proatividade. isso, vamos usar a proatividade para nos erguermos, né? Para nos erguermos. Está faltando só disciplina, né? Já conhecemos, como o próprio Mestre Jesus Cristo falou e que nós já escutamos milhões de vezes. Conhecereis a verdade e a verdade nos salvará, nos libertará. Então, nós já sabemos tudo isso. Agora,
colocarmos em ação, né? Colocarmos em ação. Me deu vontade agora aquela bela poema, Vida Vívida. Posso falar aqui, Vida Vívida, para encerrarmos, ok? Então, um poema do grande mestre, que ele foi, né? Então, o mestre Masaharu Taniguchi, fundador da filosofia Seiichi Noye, ele escreveu o seguinte poema: Vida Vívida. Quem disse que eu sou um covarde que sucumbe às dificuldades? Quem disse que sou massa mantida com alimentos? A vida não é feita de cera, não é feita de gesso. Eu sou um ciclone, um furacão, um redemoinho. Transformo o ambiente como se dobrasse um arame, no aspecto que eu desejo. Sou um com a força poderosa que criou o universo. Sou a própria energia que da atmosfera faz o relâmpago, que transforma os raios solares em arco-íris, que faz eclodir do negro solo as rubras flores, que faz explodir os vulcões e que criou o sistema solar a partir da nebulosa. Não importa o ambiente, nem o destino. Na hora exata, quando eu quiser, liberto-me da dificuldade, como uma enguia que se liberta, passando pelas fendas do muro de pedra. Não sou ferro, não sou argila, sou vida, sou energia viva. Não sou matéria inerte, moldada pela situação ou pelo destino. Sou como o ar. Quanto mais comprimido for, mais força manifesto. Tal como a bomba que explode a rocha. Sou a vida que, no momento certo, rompe impetuosamente a situação ou o destino. Sou também como a água. Nenhuma barreira poderá represar-me e impedir que me torne um grande oceano. Se barrarem a minha passagem, colocando grandes pedras no meu leito, converter-me-ei em torrente, em cachoeira, e saltarei impetuosamente. Se me fecharem todas as saídas, eu me infiltrarei no subsolo, permanecerei oculto por algum tempo, mas não tardarei a reaparecer. Em breve estarei jorrando através de fontes cristalinas para saciar a sede dos transeuntes. Se me impedirem também de penetrar no subsolo, eu me transformarei em vapor, formarei nuvens e cobrirei o céu. E chegando a hora, atrairei furacão, provocarei relâmpago e trovões, desabarei torrencialmente, e então me tornarei um grande oceano. Muito obrigado, muito obrigado. Essa é a reflexão. Arro, arro, arro. Amor. O poema lindo, magnífico. Nossa, eu amo. É maravilhoso, é exatamente isso. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que me desvencilhar, me reconstruir, desconstruir todas as crenças para poder viver isso aí. E é isso que a gente precisa ver. E muitas vezes a gente está vivendo isso e não está nem acreditando. Porque está tão arraigada a crença do contrário que a gente dizer só, mas será que é mesmo? Como é que eu faço? Será que eu estou fazendo mesmo? Será que é assim mesmo? Tá aí. Não é verdade? Pois então, alguém mais? É isso, não só gostaria de comentar o que Josmar falou,
muito bem falado, né? Uma poesia muito maravilhosa. Já sabemos muito, né? Já temos bastante informação. Então, o que precisamos para viver essa vida, né, do divino, né? Trabalhar e vigiar e trabalhar mais uma vez para fazer isso acontecer, né? É uma responsabilidade que assumimos com nós mesmos. Muito obrigada. Obrigada, Aparecida, por me chamar. Obrigada, Ivanildo. Obrigada a todos que escutaram tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Se não temos mais nenhum comentário, então estamos encerrando por hoje, né? Muito obrigada. E até a nossa próxima sexta. Muito obrigada, boa noite. Muito Próxima obrigada. sexta nós vamos trabalhar o hábito 2. Hoje foi o hábito 1, seja proativo. Próxima sexta estaremos trabalhando o hábito 2, para a gente poder dar continuidade nesse processo. Muito obrigada aí, Milka, muito obrigada a todos, né, pela participação. E vamos ser proativos, né? Vamos fazer o que nos compete fazer como filhos de Deus, sem medo de ser feliz. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, tchauzinho. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos nos conectar à grande vida do universo. Vida vívida. Boa noite, bom final de semana para todos. Para todos, muito obrigada.